Olá, me chamo Darlan César, sou graduando em Serviço Social e bolsista de iniciação científica na modalidade IC-Unirio. Meu projeto de pesquisa é o Cultura, Marxismo e Serviço Social, Desafios para uma Nova Praxis, com coordenação da professora Rafaela Ribeiro. Minha apresentação será sobre os resultados da nossa pesquisa, que tem como objeto principal uma análise da produção sobre a categoria cultura em 3 veículos editoriais considerados centrais para a produção acadêmica nesta área específica. Cabe lembrar que a minha apresentação é fruto de um estudo em conjunto com as minhas colegas Amanda Santos e Alice Birman, que apresentarão outras partes dessa mesma pesquisa, introdução e considerações finais, respectivamente. Cabe a mim a segunda parte do nosso trabalho. Antes de entrar nos resultados obtidos pela coleta de dados dos periódicos, é necessário frisar a metodologia que utilizamos. Partimos da análise do estado da arte e da produção sobre a temática da cultura, dentre os quais periódicos quais A1 e A2 da área de serviço social. Consideramos que, a partir desse ranqueamento, tais periódicos se configuram como veículos editoriais importantes para informar os grandes temas do debate acadêmico contemporâneo do serviço social, podendo ser considerados, então, aparelhos privados de hegemonia nesta área específica, conforme Ribeiro em 2020. O que também inclui um debate de alto nível entre grandes nomes da área do serviço social, representados por intelectuais mais expressivos. Para a apreensão do lugar ocupado pela categoria cultura no debate acadêmico da profissão, delimitamos o recorte temporal de 1994 a 2014, restringindo a análise apenas aos estudos que têm como central a preocupação com a dimensão cultural da teoria social marxista. Este espaço de tempo é caracterizado pela consolidação dos programas de pós-graduação de serviço social, aumento de recursos bibliográficos próprios e um projeto de formação ético e profissional ancorado em referenciais ideopolíticos e emancipatórios contra opressões sociais. A partir disso, selecionamos 3 revistas que se configuram como meios de divulgação do debate acadêmico do serviço social. São elas as revistas Serviço Social e Sociedade, publicada pela editora Cortez, revista Catálises, vinculada ao programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, e a revista de Políticas Públicas do programa de pós-graduação em Políticas Públicas, situada na Universidade Federal do Maranhão. Para dar início à exposição dos resumos sobre cada revista, é necessário deixar claro os eixos temáticos que orientam a nossa investigação. São estes: A. Cultura como política pública. B. Cultura como visão de mundo e modo de vida. C. Manifestações culturais e cultura popular. D. Cultura como negócio e indústria cultural. E. Cultura como identidade. E letra F. Categorias e autores. Autores que discutem cultura no marxismo, e especificamente Gramsci, Thompson e Williams, conjugados com as principais categorias de análise definidoras de ideia de cultura para esta pesquisa, como hegemonia, estrutura e superestrutura e a categoria de experiência. Além dos eixos temáticos já destacados, levamos em consideração 3 aspectos fundamentais, como, primeiro, parâmetros das teorias sociais a que se vincula o texto e os autores do artigo; segundo, principais referenciais bibliográficos dos autores, textos selecionados; e terceiro, principais conclusões das pesquisas ou ensaios dos artigos selecionados. É importante destacar que 2 dos periódicos analisados estão vinculados a programas de pós-graduação. Dito isto, seguimos para a apresentação do resumo da análise de dados de cada revista. A primeira é a revista Serviço Social e Sociedade, que no período elencado publicou um total de 76 números, totalizando 542 artigos entre revistas trimestrais de fluxo normal e edições extras comemorativas. Nesse universo, foram selecionados pela pesquisa 8 artigos sobre cultura, conformando 1,48% do conjunto publicado, em que distribuímos em eixos de análise relativos a variáveis de abordagem dos autores. Nessa revista temos como eixos temáticos: cultura como política pública, com 0 artigos; cultura como visão de mundo e modo de vida, 2 artigos;
Manifestações culturais e cultura popular, 2 artigos. Cultura como negócio e indústria cultural, 0. Cultura como identidade, 1 artigo. E categorias e autores, 6 artigos. A segunda revista é a Catálises, que no período elencado publicou um total de 33 números, totalizando 323 artigos entre revistas bimestrais de fluxo normal e edições extras comemorativas. Nesse universo, foram selecionados 10 artigos de acordo com os eixos de análise elencados na pesquisa, perfazendo uma representatividade de 3,1 do total de artigos no período. Entre os eixos temáticos, Cultura como política pública apresentou 1 artigo. Cultura como visão de mundo e modo de vida foram 4 artigos. Manifestações culturais e cultura popular, nenhum artigo. Cultura como negócio e indústria, também nenhum artigo. Cultura como identidade, 2 artigos. E categorias e autores, foram 7 artigos. A terceira revista, a Revista de Políticas Públicas, que no período elencado publicou um total de 35 números, totalizando 369 artigos entre revistas bimestrais de fluxo normal e edições extras comemorativas. Nesse universo foram selecionados 9 artigos de acordo com os eixos de análise elencados na pesquisa, que expressam 2,4% do total do universo de artigos. Entre os eixos temáticos, Cultura como política pública apresentou 6 artigos. Cultura como visão de mundo e modo de vida foram 2 artigos. Manifestações culturais e cultura popular, 2 artigos. Cultura como negócio e indústria cultural, 2 artigos. Cultura como identidade apresentou 2 artigos e categorias e autores com mais 2 artigos. Constatamos que diversos artigos se encontravam em mais de um eixo e, no total, foram contabilizados e analisados 41 registros simultâneos dentre todos os artigos elencados, o que aponta evidentemente a pouquíssima produção sobre o tema na área. Na percepção desta pesquisa, os artigos na maioria expõem uma visão mais reduzida do tema do que uma análise macroscópica de cultura, compreendida como um modo de vida, levando-se em consideração a categoria totalidade social. As categorias mais evidenciadas foram, respectivamente, hegemonia, ideologia, intelectuais, aparelho hegemônico, senso comum, cultura e experiência. A categoria hegemonia expressa maior incidência e é apresentada através de diferentes enfoques em uma ampla variedade de problemas e questões relativas à realidade contemporânea, abarcando as expressões do Estado, da sociedade civil e da ideologia como conceitos correlatos, buscando em sua maioria nos cadernos do cárcere de Gramsci com uma disputa de projetos societários e de cultura. Apesar da presença da contribuição do autor, o debate sobre cultura é pouco explorado na profissão, como demonstra o material analisado. Vale destacar que o debate teórico de cultura que baliza essa pesquisa, conforme já destacamos com os principais teóricos, se refere à cultura como modo de vida porque é entendida como força produtiva, como constituinte e constitutiva das relações de dominação de classe e, concomitantemente, como elemento propulsor da transformação social, conforme Ribeiro em 2020. Assim, o mundo da cultura é a esfera da praxis, é a dimensão social que compõe a sociedade e abarca a produção e reprodução da vida social. No serviço social especificamente, o avanço dos estudos e das pesquisas para a produção de conhecimento a partir da interface com os estudos culturais não aconteceu. Ainda que a produção crítica sobre as políticas sociais e o trabalho tenha sido fundamental, ao longo dessas décadas deixamos na penumbra a dimensão da cultura. Algumas mediações para essa análise passam a ser essenciais para dar materialidade a esses estudos no âmbito do serviço social, como, por exemplo, a questão nacional, a formação social brasileira envolvendo aspectos relacionados à formação do senso comum, da ideologia dominante, de especificidade da sociedade de massa, entre outros. Nesse sentido, para o serviço social, essa esfera merece ser destacada e apropriada teoricamente a fim de compreender a experiência humana como totalidade, além dos próprios projetos societários em disputa nos interstícios da ordem social burguesa e seu fôlego para constituir outro bloco histórico. Esses foram os principais resultados da nossa pesquisa. Obrigado a todos.